Questão 88 do capítulo 2. Pegando o ônibus. Uma estudante está se deslocando com sua velocidade máxima de 5 metros por segundo para pegar um ônibus parado no ponto. Aqui eu já esquematizei essa questão. Quando ela está a uma distância de 40 metros do ônibus, então coloquei a origem do sistema de referência nela, então o ônibus está na posição 40 metros. Aqui eu coloquei a dimensão já no eixo, então eu posso colocar só o número aqui no eixo. Então, a estudante está no zero, o ônibus está em 40 metros e a estudante está se deslocando com uma velocidade de 5 metros por segundo. E já é a velocidade máxima dessa, não tem aceleração. O ônibus começa a se mover com aceleração constante, igual a 0,170 metros por segundo ao quadrado. O ônibus estava parado. Então, V0 igual a zero, aceleração igual a 0,170 metros por segundo ao quadrado. Então aqui já tem todas essas informações. A. Durante quanto tempo e por qual distância a estudante deve correr a 5 metros por segundo para que alcance o ônibus. Então, se eu quero que ela alcance, então a posição futura dessa estudante vai coincidir com a posição futura do ônibus. Então vamos ver se isso acontece. Eu posso pensar nisso, na igualdade entre as posições, ou eu posso pensar de forma equivalente na diferença entre as posições resultando em zero. Se a posição da estudante no futuro, em algum tempo no futuro, menos a posição do ônibus, for igual a zero, quer dizer que eles estão na mesma posição. Então, eu descrevo a equação da trajetória da estudante, a equação da trajetória do ônibus e igualo as trajetórias. Então vamos lá. A equação da trajetória da estudante é o movimento uniforme, retilíneo uniforme. Então, x de t é igual a x0 mais vt, o x0 é zero, que está na origem, e a velocidade é 5 metros por segundo vezes tempo. Então essa daqui é a equação da trajetória da estudante. Do ônibus é um movimento uniformemente variado, em que a posição inicial é 40 metros, a velocidade inicial é 0 metros por segundo. Então, a aceleração é 0,170 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a equação da trajetória do ônibus é essa. Quando eu igualo as duas, ou como eu falei, de forma equivalente, fazer a diferença das duas igual a zero, aí iria dar isso aqui de qualquer forma. Eu tenho isso, né? Então aqui dentro tem um t. Eu quero saber qual t é esse que satisfaz a igualdade. Satisfazendo a igualdade significa o t onde eles estão na mesma posição, a menina e o ônibus. Então daqui para cá eu faço umas simplificações para ajustar a unidade até obter essa equação aqui quadrática, em que fica fácil de resolver. Quando eu resolvo, como aqui é uma equação quadrática, tem duas respostas possíveis. Então tem o t igual a 9,55 segundos e o t igual a 49,27 segundos. Eu vou tratar desse segundo t aqui mais adiante na questão. Mas eu já encontrei dois tempos em que isso acontece. Então vamos ver o que a pede. Durante quanto tempo e por qual distância a estudante deve percorrer 5 metros por segundo para que alcance o ônibus? Bom, já achamos um resultado, durante 9,55 segundos. Mas tem ainda por qual distância também. Então basta que eu pegue a equação da trajetória da estudante e avalie ela em 9,55 segundos. Que está aqui, a equação de trajetória da estudante avaliada em 9,55 segundos. Eu vejo que ela se deslocou 47,75 metros. Eu também fiz isso para o outro tempo, que ela teria que se deslocar 246,35 metros. A explicação física disso daqui é que ela está a 5 metros por segundo. Então ela percorre esses 40 metros, alcança o ônibus, e o ônibus ainda não passou de 5 metros por segundo. Então ela alcança. Se ela passar direto, ela ultrapassa o ônibus. Então o ônibus está com uma velocidade menor nesse momento do que 5 metros por segundo. Aí vai acelerando sempre, aumenta a velocidade. Aí chega uma hora que o ônibus ultrapassa a garota aqui na frente, que é esse segundo resultado, em 246,35 metros. Mas então nós já respondemos a letra A. B. Quando a estudante alcança o ônibus, qual a velocidade dele? Do ônibus, né? Então, quando a estudante alcança o ônibus, está aqui, ela alcança nesses dois tempos. A velocidade, eu posso só pegar uma equação horária do movimento uniformemente variado para o ônibus. Ele parte do repouso, então V0 igual a zero. A aceleração dele é 0,170 metros por segundo ao quadrado. Então, eu avalio nesses dois tempos.
em 9,55 segundos e ver no segundo tempo, quando ela encontraria, qual seria a velocidade. Então aqui dá 1,62 metros por segundo e a outra velocidade é 8,38 metros por segundo. Isso daqui não é um problema, a velocidade do ônibus no segundo caso ser maior do que a velocidade da menina, porque ela já ultrapassou o ônibus. Então o ônibus vem de trás, ele alcança 5 metros por segundo, a mesma velocidade da menina, só que ele ainda está atrás dela. Aí ele continua avançando e aumentando a velocidade. Quando ele passa por ela, ele está numa velocidade maior. Tudo coerente até aqui. Vamos lá. C. Faça um gráfico x de t para a estudante e para o ônibus. Considere x igual a 0 como a posição inicial da estudante. Então, um gráfico para os dois, né? É um gráfico só, para a estudante e para o ônibus. Então, eu vim aqui na C e eu fiz assim. A equação em vermelho, que é um arco de parábola, é do movimento uniformemente variado do ônibus. A reta é do movimento uniforme da estudante. Então eu preciso traçar alguns pontos aqui para desenhar esse gráfico. Os primeiros dois pontos são onde as trajetórias se igualam. Então aqui é o tempo em segundo e aqui a posição em metro. Elas se igualam em 9,55 segundos e em 49,27 segundos. Calculei isso daqui, nessa parte. Mas eu ainda não sinto segurança para traçar um arco de parábola apenas com dois pontos, né? Então eu fui atrás de mais pontos. Eu peguei um ponto aqui intermediário qualquer, sem nenhuma relação especial com o problema, apenas para marcar aqui no meio para ver onde a parábola está passando. Então eu peguei os 25 segundos. Eu avaliei na equação da trajetória do ônibus e obtive 93,13 metros. Aqui já está considerando, né, a posição inicial. Então durante o 25 segundos, ele estava no 40 metros e foi para o 93,17 metros. 93,13 metros. Então agora eu já tenho esses pontos e tenho também o ponto igual a zero, né? Eu tenho que no tempo zero a estudante estava na origem e no tempo zero o ônibus estava na posição 40 metros. Agora com esses pontos sim, eu tracei em azul para a menina e em vermelho para o ônibus. Fiz o que a letra C pediu. Vamos lá. A C aqui, faço um gráfico. Tá. D. As equações usadas para calcular o tempo na parte A possuem uma segunda solução que corresponde a um tempo posterior para o qual o estudante e o ônibus estão na mesma posição, caso continue com seus movimentos especificados. Explique o significado dessa segunda solução, qual é a velocidade do ônibus nesse ponto. Então, o resultado dessa segunda solução aqui, em 49,27 segundos, eu acabei já explicando que a menina ultrapassa o ônibus, que o ônibus ainda não chegou, ele estava só com 1,62 metros por segundo no tempo em que eles igualam a posição. Então a estudante estava mais rápido. Se ela quiser continuar se deslocando para frente, ela ultrapassa o ônibus vem acelerando, depois ele chega a 8,38 metros por segundo e iguala de novo a posição dela. Ele vai aumentando a velocidade, apesar de estar atrás, uma hora ele passa. E essa hora é 49,27 segundos. Então eu acabei já fazendo a D durante as outras letras. Qual a velocidade do ônibus nesse ponto, está aqui, qual a sua velocidade máxima. Caso sua velocidade máxima fosse igual a 3,5 metros por segundo, ela poderia alcançar o ônibus. Agora essas duas aqui, a E e a F, são melhores de trabalhar com ela. Então a E dá uma velocidade máxima, aqui foi 5 e ela alcançou. Agora dá uma velocidade de 3,5 metros por segundo e pergunta se alcançaria, né? Então, para saber se alcançaria, a gente pode olhar para o que a gente fez na letra A. Na letra A, nós igualamos as trajetórias, que eu falei que é equivalente a considerar a subtração entre as trajetórias iguais a zero, porque se a diferença for igual a zero, quer dizer que não tem diferença, estão na mesma posição. Isso é o equivalente a igualar as trajetórias. Quando eu igualei, eu encontrei uma equação quadrática no tempo. Então, existem duas raízes para esse tempo resultar no zero, que entregaria qual seria esse tempo em que iria acontecer, né? Da diferença entre as trajetórias ser zero. Então eu vou fazer esse mesmo procedimento, agora para 3,5 segundos, e ver se eu encontro algum tempo. Acontece que para eu encontrar tempo, eu não preciso fazer tudo, para eu encontrar a raiz dessa equação quadrática. A única coisa que eu preciso saber é avaliar esse radicando aqui. Ele não pode ser negativo, porque se for negativo vai dar a raiz complexa. E raiz complexa não tem significado físico aqui na mecânica clássica.
Então, eu só preciso primeiro analisar se o que está aqui dentro é maior que zero. Se for maior do que zero, existe duas raízes reais. E eu posso responder que sim. Se for menor do que zero, eu vou dizer que não, nunca vão se encontrar. Então vamos lá para E. A D está aqui, né? A D pediu a... Eu reescrevi de novo só essa parte aqui, que ele pediu qual era a velocidade final. Por isso que eu só reescrevi. Então a E, né? O que eu fiz? Peguei essa parte e marquei 3 pontos e puxei para baixo. Que é essa parte aqui, ó. Porque eu tenho que fazer tudo que eu já fiz antes até chegar aqui. Então, para eu não fazer tudo que eu já fiz antes, eu deixei indicado. Que eu peguei da parte que iguala as trajetórias e vim para cá. Eu peguei aquela mesma equação porque a parte da equação do ônibus não muda. Tá aqui. E a parte da equação da estudante, aqui estava 5 metros por segundo, que era a velocidade lá na parte A. Aqui é 3,5 metros por segundo. Então, eu só copiei isso dessa forma para ficar claro aqui de onde eu parti para chegar até aqui. Agora sim, aqui eu faço aqueles ajustes, encontro a equação quadrática e eu só vou analisar se o b ao quadrado menos 4ac é maior do que zero. Então coloquei maior do que zero e uma interrogação. Agora eu vou substituir o b, que é menos 41,18 segundos, e menos 4, a, o avalium, e o c está aqui. Lembrando que essa parte já é com 3,5 metros por segundo na equação da trajetória da menina. Desenvolvendo isso, eu chego a menos 186,57 segundos ao quadrado. A pergunta, se é maior do que zero, não é maior. Coloquei o X vermelho aqui. Dado que não é maior, elas nunca vão se encontrar. A questão só pede para ir até aí. Respondi a letra E dizendo que não. Mas eu fiz uma coisa a mais, que é mostrar como ficaria no gráfico isso. Eu calculei, eu peguei aqui a equação da trajetória da menina, agora nessa situação, que é 3,5 metros por segundo, e avaliei, repeti aqui o gráfico, né, que a gente tinha, e avaliei aqui em 49,27 para traçar a equação da trajetória da menina. Eu mantive a do ônibus, inalterada. Então aqui retornou em 172,45 metros, 172,45 metros para 49,27. Aqui está a trajetória da menina. Vê que não encostou no gráfico do ônibus. Significa que a diferença entre as posições dos dois não é zero para nenhum tempo. Olhando para o gráfico eu vejo isso. A diferença aqui, pegar do ônibus menos da menina, para qualquer tempo, não vai dar zero. Fisicamente significa que eles não vão ocupar a mesma posição no mesmo tempo. Então não vão se encontrar. Eles não se encontrando, né? É como se tivesse uma parábola que não encosta nas abscissas, por isso não existe raiz real. Agora vamos lá para... Fizemos a E. Poderia alcançar o ônibus? Não. F. Qual seria a velocidade mínima para que ela pudesse alcançar o ônibus? Aqui é outra situação. Então, que é uma velocidade limite para a qual, a partir dali, ela encontra o ônibus e dali para trás ela não encontra. Então, exibindo essa velocidade mínima, pede também quanto tempo e qual seria a distância percorrida. Então, vamos calcular isso daí. Eu comecei da mesma forma que eu expliquei na E, e eu substituí o tempo, a velocidade da menina, pela velocidade mínima vezes t, porque agora que eu encontro a velocidade mínima. Eu vou impor que o encontro acontece, então eu vou saber qual a velocidade mínima que satisfaz essa imposição. Então aqui eu reescrevo aqui a equação quadrática no tempo e faço a análise do b ao quadrado menos 4ac. Eu já estou afirmando aqui nesse caso, na F, que ele vai ser maior do que zero e eu quero saber qual é o valor mínimo que faz isso. Então, se eu desenvolver aqui, eu vou chegar nessa expressão, então eu isolo o valor mínimo. Ele tem que ser maior do que 3,6878 metros por segundo. Então, sendo o valor mínimo maior do que esse, já vai ter um encontro. Agora, olha só, como aqui é o valor mínimo, eu decidi também fazer a mesma coisa, traçar o gráfico, explicar melhor a questão. Então, olha só, pegando a equação da trajetória, usando o valor mínimo agora, colocando aqui, e avaliando em 49,27 segundos, só para eu traçar o gráfico, deu 181,69 metros.
Então daqui, eu coloco agora 181,69 metros. Tá vendo que é um pouquinho mais alto do que o 172, ao ponto que chegou a encostar. Encostou uma vez só. Lembrando que esse 25 aqui não tem nenhum valor especial, só usei ele para traçar o gráfico em vermelho. Então eu vejo que aqui tangenciou em um ponto. Aí eu quero saber que ponto é esse, que a questão também pede aqui na F. Nesse caso, quanto tempo e qual a distância percorrida para estudante, né? Então, quanto tempo em que isso aconteceu? Eu tenho que pegar a equação quadrática no tempo e descobrir para qual tempo ela satisfaz essa igualdade, igual a zero. E esse vai ser o tempo em que ocorreu o encontro. Acontece que, como eu estou trabalhando na velocidade mínima, para o b ao quadrado menos 4ac ser maior do que zero, significa que na hora que eu aplicar a velocidade mínima, o radicando vai dar zero. Esse aqui, ó. Esse radicando aqui vai dar zero. Que é a velocidade mínima, que já fez isso daqui ser zero. Se for uma velocidade maior do que a mínima, aí isso daqui vai dar um valor positivo, então eu vou ter duas raízes. Então fica fácil calcular, porque eu pego menos o b, né? O b aqui é negativo, nesse caso, que é menos v mínimo, só que o v mínimo eu já calculei, mais ou menos a raiz de zero sobre 2a. Tá aqui o 2a. Então fica o tempo igual a 21,69 segundos. E ficou até um pouquinho antes mesmo, do 25 que eu coloquei aqui, para mostrar como está tudo em escala, tudo certinho. Então no 21,69 segundos, eles se encontraram. Aí pergunta quanto que a estudante percorreu, vamos ver. E qual seria a estudante percorrida qual seria a distância percorrida para que a estudante pudesse alcançar o ônibus. Então é só avaliar na equação da trajetória da estudante, com essa velocidade mínima, esse tempo aqui, de 21,69. Então está aqui a equação da trajetória com a velocidade mínima. Então eu tenho que avaliar o x de t. O x de t igual a 21,69. Que dá 3,6878 vezes 21,69. Se eu fizer aqui a análise dimensional, substituir o t por isso, vai simplificar segundo por segundo, vai sobrar só em metro. E esse daqui é o resultado, né, que eu esqueci de fazer. Deixa eu puxar aqui a calculadora. (3,6878 vezes 21,69. Dá 79,98 metros. Vamos olhar no gráfico ver se isso é coerente. 79,99 metros. Então no ponto de encontro, vê se é perto do 80 metros. Aqui o ponto de encontro é um pouquinho a menos do que o 93. Então olha aí, tudo coerente. Respondido, faltava só isso daqui. Então respondido completamente a letra F, né? Todas as outras letras também. Isso completa a solução da questão.